Madame la chère Dilma Rousseff, Monsieur le doyen, cher Enrico Coletta, Monsieur le professeur, cher Olivier Daben, Monsieur le directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et de la Caraïbe, cher Gaspar Estrada, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear students, it is a great honor for us to welcome here at Sciences Po this evening Ms. Dilma Rousseff. I'd like to, first of all, thank you very warmly, Madam President, for taking a bit of time out of the very busy French and European schedule to be with us this evening. It is a great joy and a great honor for us to have you with us. I think it's escaped no one's attention that Brazil has been high on the news agenda lately. What with the dreadful fires in the Amazon rainforest, the diplomatic tensions that followed between Presidents Emmanuel Macron and Jair Bolsonaro, and the French leg of CAIAPO leader Raoni Metokides' European tour. But you did not come here today, Ms. Rousseff, to comment on the latest news, but to help us step back and take a considered look at the political situation and state of democracy in Brazil, in Latin America, in Europe, and in the world. I noticed, as I was preparing for this event, that you are the third of Brazil's former presidents who do us the honor of a visit to Sciences Po and to do a lecture in this very lecture hall with me. In June 2008, Fernando Henrique Cardoso debated in this very same lecture hall with the eminent French sociologist Alain Touraine. In September 2011, as you were just beginning the second semester of your term as president, former President Lula was here to accept an honorary degree from Sciences Po. But I also noticed that no Brazilian president has visited us while in office. And so students, if this rule holds, that means that you'll have to wait a while before attending a lecture by President Bolsonaro, to your great despair, or to your relief, depending. I'll leave it to Olivier Daben and to Gaspar Estrada to introduce our distinguished guest in more detail. But let me simply recall at this stage that Ms. Rousseff was the 36th president of Brazil from January 2011 to August 2016, and the first woman to have led the country. In the years before then, you were President Lula's Minister of Mines and Energy from 2003 to 2005, and then Minister of State and Chief of Staff of the President from 2005 to 2010. In 2013, the great political responsibilities which you were assuming as Brazil's leader prompted American magazine Forbes to rank you second on its list of the world's most powerful women, just behind German Chancellor Angela Merkel. Ms. Rousseff, if I were to venture an extremely brief and therefore by definition incomplete and unfair description of your six-year presidency, I would say that while you were in office, you endeavored to transform your country, to reduce inequalities, and to enlarge the middle class while pursuing a vision of Brazil as a global power. You have chosen to speak to our students about the crisis of democracy in Latin America and elsewhere in the world. That's a vast and sadly topical subject. We've all seen that on subjects as complex as conflict and poverty-driven migrations, religious extremism, terrorism, inequalities, or the future of the post-war international order. The situation is all too often reduced to hollow slogans that prop up the political platforms upon which women and men climb to the highest office in Europe and elsewhere in the world. We also see freedom of expression, one of the foundations of democracy, violated daily by those who deliberately exploit it to spread what they know to be untruths. And the spread of these lies is constantly accelerated by social networks and online media, thus fomenting deadly mistrust in our democratic systems and in those striving to make them work. It's not for me here, in my capacity as president of Sciences Po, to comment on the reasons and conditions under which you were removed from presidential office. But what I can say with confidence is that our students are extremely lucky today to be able to hear your perspective and to benefit from your analysis on the kinds of exceptionally complex questions that I've just mentioned. Primeiro, eu queria cumprimentar a todos aqui presentes, começando pelo presidente da Sciences Po, Frederic Lyon. Queria cumprimentar Enrico Coletta, decano da Escola de Assuntos Internacionais,
Oliver Dabene, professor da Ciência e presidente do Observatório Político da América Latina e do Caribe, Gaspar Estrada, diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe, e professores aqui presentes. Queria dirigir um cumprimento especial aos alunos e às alunas da Ciência e dizer que eu fico muito honrada de estar aqui falando com vocês nessa instituição que representa o pensamento progressista do nosso mundo. Nós vivemos hoje na América Latina e no Brasil, e depois eu falo das diferenças entre nós e o que ocorre na Europa. Nós vivemos hoje uma situação bem diferente daquela vivida nos anos 90, final dos anos 90 e 2000. Entre 80 e 90, o pensamento democrático, ele era uma característica dos países do continente latino-americano. Nós tínhamos saído, principalmente os países do Cone Sul, nós tínhamos saído da mais violenta ditadura militar e caminhávamos para a democracia. Ao mesmo tempo, surgia na América Latina um pensamento que defendia as propostas liberais e diziam que o mercado, pura e simplesmente, junto com a desregulamentação da economia, do mercado de trabalho, da previdência, acabaria com a pobreza, a miséria e a desigualdade extrema que existia em nossos países e na nossa região. A mais alta expressão disso, ou seja, a mais visível expressão disso, foi a proposta de uma área de livre comércio das Américas, que chamava-se ALCA, que foi apresentada pelos Estados Unidos na Cúpula das Américas de Miami em dezembro de 94. Anos depois, já em 2005, governos populares progressistas tinham surgido em quase toda a América Latina, principalmente nessa região sul do continente, mas também em outras áreas, como a Bolívia, a própria Venezuela com Chávez e outros países. Mas, na verdade, nós derrotamos essa proposta na cúpula do Mar del Plata. Nós derrotamos a proposta da ALCA por ação da Argentina, que estava sendo presidida por Néstor Kirchner, por Brasil, que estava presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, por Lula, e no Uruguai, presidido por Tabaré Vázquez. Essa derrota ela foi muito importante, porque ela é o signo de uma época, que não é só uma época, obviamente, de combate contra essa versão, que era transformar o Brasil numa área de livre comércio, mas era o Brasil e os países da América Latina, mas, sobretudo, era uma visão neoliberal que começava a entrar nos nossos países e que nós, de uma forma ou de outra, cada um da sua maneira, impedimos uns que prosseguissem e se radicalizassem ainda mais, como é o caso da Argentina, que teve todas as suas empresas públicas vendidas, inclusive a segunda maior empresa de petróleo da América Latina, que na época era YPF. Outras, como nós, o Brasil, que tinha barrado de fato, o neoliberalismo sempre conseguiu pouco no Brasil. E, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, ainda restavam todos os bancos públicos, restavam a Petrobras, a Eletrobras, a Embraer, as empresas importantes, como Correio, como também a área de pesquisa agropecuária Embrapa. Na verdade, ele não conseguiu, naquele momento, implantar as reformas que pretendia. Foi tudo parcial. Não conseguiu desregulamentar o mercado de trabalho. Então, o governo Lula chega em 2003
E naquela época você tem um conjunto de governos progressistas. E um desafio grande é colocado para nós, a integração regional na América Latina. E nós fizemos não só a integração regional, como construímos instituições políticas também, a saber, a Unasul, que congregava todos os países do continente, da parte sul do continente, a CELAC, que integrava os países da América Central, do Caribe e do continente sul da América. Essas instituições foram muito importantes, porque elas deram densidade às posições que naquela época podiam ser consideradas nossas posições similares. Defesa da luta contra a desigualdade, inclusão social, distribuição de renda, lutar pela distribuição da riqueza, acelerar o desenvolvimento econômico e garantir a mais ampla participação popular. De uma forma ou de outra, cada país solucionou isso de um jeito. Mas esse foi o fórum no qual nós conseguimos estabelecer e coordenar uma ação. É óbvio que tem características hoje muito similares quando se trata da corrosão da democracia. No Brasil, nós estávamos, nesse momento, contra a corrente. A corrente era a corrente da desigualdade. A desigualdade crescia na Europa, crescia nos Estados Unidos, principalmente sabendo que nos Estados Unidos esse processo se acelerou profundamente com os governos Thatcher e depois com governos até democratas como Clinton na desregulamentação financeira. No Brasil, nós estávamos contra a corrente. Tinha financiarização? Tinha. Tinha processos de oligopolização da economia? Tinha. Mas tinha uma contrabarreira, que era o Estado Nacional. O Estado Nacional brasileiro tinha os instrumentos principais. Quando o Lula chega ao governo, nós temos a maior empresa de petróleo. Ela era ainda pequena não, ela não era o que é hoje, ela é hoje, já é a 7ª empresa de petróleo do mundo, ela estava lá pelo 18º, 17º lugar. O pré-sal não tinha surgido, mas era uma baita empresa que permitia o país apostar em desenvolver várias indústrias correlatas, como, por exemplo, a naval, como, por exemplo, uma proposta muito forte de tecnologia própria, que permitiu que a gente descobrisse o pré-sal, que era em 2006 que nós descobrimos o pré-sal. Ao mesmo tempo, nós tínhamos os bancos públicos, o BNDES, que era quem financiava no Brasil. Porque no Brasil tem uma prática rentista pelo domínio, quando eu disse que nós não tínhamos rompido com a financiarização, porque no Brasil tem uma prática rentista, tem uma cobrança de juros, que não é os juros básicos que é o problema, é o spread que se paga aos bancos no Brasil pela inexistência de concorrência. Então, o que acontece? Acontece que o presidente Lula chega e começa a incentivar e a retomar os principais instrumentos. Por exemplo, mercado de trabalho, se coloca uma política de valorização do salário mínimo, que vai garantir ao longo de todo o processo quase 79% de crescimento acima da inflação. Mas eu não vou aqui falar para você só como se não houvesse nenhuma contradição. Por exemplo, eu acho que eu começo a cair, ou seja, eu começo o processo que vai levar ao meu impeachment quando eu seguro os juros. Como é que eu seguro os juros? Nós temos dois grandes bancos públicos. Eu pergunto para os nossos bancos públicos qual é a razão do spread de 500% no cartão de crédito. Qual é o motivo do spread de 300% no empréstimo industrial, de 256% no empréstimo imobiliário. A questão no Brasil é a questão também da oligopolização do setor financeiro. Eu começo a cair quando eu
botam a mão neste grande desespero, que ou se bota a mão no Brasil, o Brasil não tem saída, não tem futuro, porque é impossível essa drenagem de recursos financeiros do setor social. É necessário gastar dinheiro no social. Ninguém no país, com a desigualdade que tem no Brasil, com a herança da escravidão, com a forma pela qual se constituiu o povo do nosso país, não é possível sem tornar o povo o centro do orçamento. O presidente Lula tinha uma frase célebre, que é a seguinte: ou você põe o povo no orçamento, ou o país não tem futuro. Distribuição de renda é uma coisa, distribuição de riqueza é outra. Eu quero falar para vocês que os nossos passos primeiros foram dados na distribuição da renda. Nós não conseguíamos no início fazer um processo de distribuição de renda, de riqueza, considerando que riqueza implica em reforma tributária, mas implica também qualidade de serviço público, acesso à educação, a uma aposentadoria decente e a patrimônio, terra e casa. Riqueza para o povo brasileiro, mínima, era isso. Nós começamos isso, mas mesmo tendo começado, era radicalmente contra a agenda neoliberal. A agenda liberal implicava uma reforma do mercado de trabalho, uma reforma da Constituição e privatizações. No caso do Brasil, não é privatização, é desnacionalização, porque não há recurso no Brasil para comprar a maior empresa de petróleo do mundo, a sétima maior. Não tem recurso. A Petrobras não é passível de ser comprada por capital privado brasileiro. Não tem dimensão, a não ser grande petroleiro. Estatal também pode. Estatal tem poder de mercado para comprar a Petrobras. Diante deste fato e diante do fato que a nossa política externa era uma política geopoliticamente não enquadrada como foi no passado, nós tínhamos uma política externa respeitosa com todos os países, mas nós tínhamos prioridades. Nós nunca demos prioridades à América Latina. O Brasil viveu de costas para a América Latina. Pelo contrário, durante toda a história do Brasil com a Argentina, foi incentivado uma separação que não é só política, era uma separação que nem os nossos sistemas de transporte ferroviários, nem tampouco o nosso sistema de transmissão conversavam um com o outro, porque são tecnologicamente díspares, não têm a mesma tecnologia. Nós fomos incentivados a ter restrições recíprocas entre nós. Este era um processo que nós rompemos, então para nós foi estratégico dar peso para a Argentina. Nós demos peso para a África, porque o Brasil é o segundo maior país africano em população, negro em população. Maior que o Brasil, só a Nigéria. Isso é escondido a sete chaves. Nós não escondemos, nós temos orgulho do fato de que nós somos um país, obviamente, multiétnico, com uma grande presença da população negra pelo fato de que nós, infelizmente, sofremos o horror de 350 anos de escravidão. Mas fomos o último país a sair da escravidão. A escravidão não deixou marca só na população negra brasileira, mas deixou marcas também na elite. A elite acha que uma das formas mais adequadas de controle social é a violência. Eu fui preso, como todo mundo aqui sabe, por 3 anos. E eu achava que o pau de arara, que é uma forma de tortura no Brasil, era decorrente da escola do Panamá, da escola de oficiais do Panamá. Não é não. Tem pinturas de um grande francês chamado Debré, que pintou o quê? A vida cotidiana no Segundo Império no Brasil. E você vai ver negros em posição igual ao do pau de arara no chão.
com a mesma tipologia do pau de arara que a ditadura militar usava contra